Apocalipse capítulo 20, verso 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Lançou-o no abismo e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos, assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Muito bem, feita a leitura bíblica, eu quero nesta oportunidade conversar com vocês a respeito desta primeira ressurreição. Muita confusão existe em relação ao tema, em que momento da história da igreja vai acontecer esta primeira ressurreição. E então, neste momento aqui nessa pregação, nós vamos responder a esta pergunta que fica às vezes no coração dos irmãos. Para que nós falemos de ressurreição, nós temos que falar sobre morte, porque a ressurreição não é nada mais, nada menos do que sair dentre os mortos, é se levantar da morte, é passar da morte para a vida. Então, isto é ressurreição. Então, se aqui em Apocalipse nós identificamos que esta é a primeira ressurreição, então nós precisamos identificar onde está a morte, onde entrou a morte, tá certo? E de que natureza nós estamos tratando também esta ressurreição. Quando eu falo natureza, nós estamos falando de uma ressurreição física ou de uma ressurreição espiritual. Quando nós falamos de morte, nós estamos falando da morte física ou da morte espiritual. Então nós precisamos identificar muito bem isso dentro da Bíblia Sagrada para que possamos ter a resposta correta e identificarmos isto aqui dentro do texto sagrado. Então eu já vou começar com a morte, para depois então partir para a ressurreição. Onde está a morte? Pois se aqui existe ressurreição, onde está a morte? Então você vai abrir comigo lá em Gênesis capítulo de número 2 e o verso de número 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui está a menção da morte. Que morte que nós temos aqui? Ora, nós temos as duas mortes aqui. Primeira é a morte espiritual, porque o homem estava na presença de Deus, o homem ali gozava de vida, pois na presença de Deus há vida, e vida é eterna. Isto que o homem podia desfrutar ali na presença de Deus, de uma vida ali
pura na presença do Senhor. Todavia, o Senhor coloca ali uma restrição que o homem não vai obedecer, e não obedecendo, então, Deus já havia dito, a sentença é morte. E o homem, ludibriado, enganado, engodado pela serpente, comeu daquela árvore da qual Deus proibira. Consequência, é o que Paulo escreve aos Romanos, o salário do pecado é a morte. E a primeira natureza dela, a espiritual, ou seja, a separação de Deus. O homem não pôde mais ficar no jardim. Deus o lança fora do jardim e ele vai cuidar da terra agora. E então está agora separado da luz. Não está mais na luz, não está mais na presença de Deus, está em trevas, está na escuridão, está na ignorância agora, na separação de Deus. Todos que nascem após Adão agora estão nesse estado. Isso é Romanos 5,12. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passa a todos os homens, por isso que todos pecaram. É a consequência, não adianta. Nascemos primeiramente, a natureza humana nascemos, não é paradoxo, não é contraditório, nascemos mortos. Porque nós agora, Adão e Eva, têm apenas a vida física, a natureza física. A natureza espiritual se perdeu. O contato com Deus se perdeu. E todos que nascem após Adão agora têm a natureza caída, a natureza separada de Deus. Ou seja, vivendo nas trevas, vivendo em relação à vida espiritual. Não existe, morto espiritualmente. E ainda tem a segunda morte, tem aqui também, por quê? Ora, você vai perceber isso aí na história de Caim e Abel, que por inveja, por ciúme, um irmão mata o outro. Ou seja, agora além de não ter aí a vida espiritual, eles têm a possibilidade agora também de perder a física. Ou seja, a vida física que tem está limitada por um espaço de tempo. Ela vai terminar, ela vai acabar. Enquanto que na presença de Deus tinha essa durabilidade, essa longevidade, agora não mais. Está contado, está limitado. Ou seja, o homem, por causa do pecado, está envelhecendo, está se deteriorando. É o efeito do pecado sobre o homem. Consequência do pecado. Então o homem, além de separado de Deus, espiritualmente morto, ele tem a vida física, todavia, por um espaço de tempo. Vai morrer também, vai voltar ao pó. Deus determinou assim. Você é pó e ao pó você vai tornar. E o espírito que é de Deus volta para Deus. É essa a determinação do Senhor. Muito bem. Quando nós chegamos aqui em João, capítulo de número 5, e o versículo de número 24 e 25 que lemos, Jesus, ele está ensinando. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha a missão de Jesus. Jesus, ele veio exatamente para resolver o problema do jardim. Jesus, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. E qual obra do diabo? Ora, a morte que ele introduziu na história humana. Capítulo de número 3 aqui de João, que é um versículo que nós sempre estamos citando, que é o verso, vou ler o 15 também, 15:16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o homem, repito, está no estado espiritual de morte, separação de Deus.
Mas Jesus, ele veio até aqui para nos resgatar da morte e nos levar de volta para a presença de Deus. Ou seja, Jesus veio para nos devolver a vida que perdemos lá no primeiro Adão. Este segundo Adão, Jesus, veio para nos dar vida e vida eterna. Já temos a vida física? Temos, com limitação, pois está contado aí, de repente, entre 70 e 100 anos, vamos colocar assim, mas essa vida física, ela vai passar, mas pior do que a vida física é a espiritual. Qual é a tua condição espiritual? Estás em comunhão com Deus, ligado com Deus pela fé em Jesus Cristo? Então tu tens vida eterna. Se esta vida terrena passar, você vai dormir, apenas dormir, porque naquele grande dia Deus o despertará deste sono. Pois é, agora, se morreres no estado de morte espiritual, aí a única coisa que vai restar é a condenação eterna. Aí tu experimentarás duas mortes, tá certo? Há esta agora física e ainda aquela que será a condenação eterna. Mas nós lemos aqui no capítulo 5, então, que Jesus, ele veio para pregar o evangelho, anunciar o reino de Deus, está entre nós, e que ele disse: sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Entrando por esse caminho, que é Jesus Cristo, ou seja, crendo na sua palavra, você vai passar a ter vida eterna. E não vai entrar na condenação que eu acabei de falar, mas passou da morte para a vida. Quem passa da morte para a vida, passa pela ressurreição. Aqui está a primeira ressurreição. É quando você passa a crer em Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador e o confessa. Você confessa a Cristo como Filho de Deus vivo. Passas a ter, então, vida eterna. Tu és reconciliado com Deus. Saiu da morte, passou para a vida. Ressurreição. Verso 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Que morto que vai ouvir a voz do Filho de Deus, irmãos? Os mortos espirituais. Todos os homens que estão separados de Deus têm a oportunidade para ouvir a voz de Deus, por meio de Cristo Jesus, de ouvir a voz de Cristo, de ouvir a palavra de Jesus, esta palavra que dá vida, que gera vida. Então, ao ouvir a voz do Filho de Deus, os que ouvirem viverão. Ora, que modo que vai ouvir? Preste atenção, Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação da palavra de Deus. Quantos que estão ouvindo essa mensagem? Quantos que ouvirão esta mensagem? Quantos que já não ouviram a mensagem da pregação do Evangelho? Porventura ressuscitaram, saíram dos mortos, passaram para o meio dos vivos? Não, porque ouviram simplesmente a voz do homem. É necessário ouvir a voz do Filho de Deus. E em relação a isso, Jesus deixou um ensinamento aqui em João capítulo 11, que é o maior propósito dessa passagem bíblica. Jesus, ele ensinar que ele é a ressurreição e a vida. Sem Jesus não há vida. Sem Jesus, o homem está morto, separado de Deus. Não existe atalho, não existe meio de pular. Não, só existe um caminho de volta para Deus, e esse se chama Jesus Cristo. E ele aqui, ao ir até onde estava Lázaro, quando o chamaram, Lázaro estava doente, mas Jesus fica um pouco mais no lugar. Do ponto de vista humano, chega lá atrasado, e quando lá chega na aldeia de Marta e Maria, Lázaro já estava sepultado, e já estava morto há 4 dias. Já, segundo Marta, cheirava mal, e cheirava mesmo,
Porém, Jesus foi até o sepulcro, mandou tirar a pedra e disse: Lázaro, vem para fora. E o morto ouviu então a voz. Ora, um morto de 4 dias, já em estado de decomposição, vai poder ouvir a voz de Jesus? Não, meus irmãos. Mas aqui a palavra poderosa chega até onde está o morto. E onde esta palavra chega, o morto ressuscita. O morto ressuscita. Jesus fez isto ali, fisicamente, para mostrar que ele, somente ele, tem poder sobre a morte. Jesus, onde chega, ele chega para dar vida. E pelo poder da palavra, quando Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Ali era o cemitério, quantos mortos ali existiam, mas a palavra foi direcionada, foi para um morto. Não é todos ali que alcançaram este benefício, apenas um morto, e era Lázaro. Jesus se direcionou a ele. Da mesma forma, no mundo espiritual, existe aqueles que Jesus se direciona, e quando Jesus se direciona a esta pessoa, esta palavra chega até ela. Morto não tem condição, de atender, mas esta palavra, quando chega, ela dá vida, ela vivifica, e a partir daí, este morto passa a crer que Jesus Cristo é o Senhor, passou da morte para a vida. E para Apocalipse, novamente, nós temos que, no verso de número 4, já no finalzinho de toda a história da igreja, João está vendo o final de todas as coisas. Ele viu tronos, olha só, e assentaram sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, ou seja, o período em que a igreja estava pregando e que não adoraram a besta e nem a sua imagem e não receberam o sinal na testa nem na mão. Ou seja, o período da besta é o mesmo período em que a igreja está vivendo na terra, que ela está militando na terra. É o mesmo período, e nesse período aí tem pessoas que não se entregaram à besta, não receberam o sinal, nem na testa nem na mão, porque eram testemunhas de Jesus Cristo, foram tirados da morte e passados para a vida, e estes aqui adoram a Deus, servem ao Senhor. Então, eu vi o testemunho deles ali, e não receberam o sinal. E esses aí, que João estava vendo lá no finalzinho, no dia do juízo, eles viveram. Esses que João estava vendo, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Qual que é o período de 1000 anos? Ora, um espaço pré-determinado por Deus. E qual que é esse espaço? Em que a igreja está militando sobre a face dessa terra. Nesse período está acontecendo a primeira ressurreição. O evangelho está sendo pregado, o evangelho está sendo anunciado, e aqueles que ouvem a pregação e creem em Jesus Cristo passam da morte para a vida, saem da morte, vêm para a vida, sai das trevas, vem para a luz, sai das trevas, vem para a luz, sai da escravidão, vem para a liberdade, sai do domínio do diabo e vem para o senhorio de Cristo. E esses aqui não recebem sinal na testa nem na mão da besta, não se prostram diante de nada neste mundo, estão servindo a Jesus Cristo, estão reinando com Jesus Cristo. O reino de Deus está estabelecido sobre a face dessa terra, não será estabelecido no futuro, não, o reino de Deus já está sobre a terra, já tem pessoas reinando. Eu pergunto para você nesta oportunidade: você reina com Cristo? Ou você está esperando aí no futuro para depois tomar essa decisão? Não, você que crê em Jesus Cristo, você já é sacerdote, você já é rei, você reina com ele, você é príncipe, está reinando com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você já saiu da morte e já passou para a vida.
Efésios capítulo de número 2, Paulo escrevendo diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, por seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, ele nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Verso 6, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meus irmãos, isso não é interpretação, isso é literalidade do texto. Está escrito aqui, eu só estou reproduzindo. Não estou interpretando, não é entendimento. Não é entendimento da igreja A, B ou C, é o que a Bíblia está dizendo. Então, aqui está a primeira ressurreição. Mas os outros mortos, volte para Apocalipse, capítulo de número 20, verso 5. Mas os outros mortos não reviveram. Olha, passado, até que os 1000 anos se acabaram. Então, esta é a primeira ressurreição. E aí o verso 6, bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Por que não tem poder sobre ele a segunda morte? Quando Jesus voltar e se estabelecer o juízo final, então naquele dia, Jesus vai chamar e vai colocar para a direita aqueles que passaram pela primeira ressurreição, aqueles que creram na pregação do evangelho, estes serão colocados à direita e subirão com ele e estarão com ele para todo sempre. Estarão com ele para todo sempre. Vida eterna, agora efetivada. Agora os da esquerda. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Aqui está a segunda morte. Além de perder a vida lá no Jardim do Éden, e agora, fora do Jardim do Éden, mas tendo a oportunidade de ouvir a mensagem do Senhor e dar crédito à pregação, posto que Adão e Eva desobedeceram esta palavra e foram lançados fora da presença de Deus, mas agora você tem outra oportunidade. Uma vez que você nasceu num estado espiritual de morte, mas você tem a oportunidade de ouvir essa pregação e passar para a vida, voltar-se para Deus. Agora, se não deres ouvido a esta pregação, tu passarás então para a morte eterna, separação eterna de Deus. Acabou. Ao homem está dado morrer uma só vez. Depois disso, segue-se juízo. Então, a oportunidade de passar para a vida eterna é enquanto você está vivo. Você fisicamente pode ouvir a voz aqui, a pregação. Deus está te dando esse período de vida física para ouvires a mensagem, para então entrares na vida eterna. Agora, se não alcançares esse benefício durante essa caminhada, eu sinto lhe dizer, você está condenado à perdição eterna. Esta é a realidade. Jesus mandou os seus discípulos pregarem, e de pregar a toda criatura. Aqueles que crerem, e forem batizados, serão salvos. Mas os que não crerem serão condenados. Ora, os que vão ser salvos serão salvos do quê? Da morte eterna. Passarão para a vida eterna, passarão pela ressurreição, passarão pela primeira ressurreição, e sobre estes não vai ter poder a segunda morte. Mas quem não passar pela primeira ressurreição, a primeira morte alcançará. Pense na morte espiritual, porque você pode até questionar, mas não tem crente que está morrendo? Fisicamente. Volto para Lázaro para nós encerrarmos o nosso raciocínio. Lázaro fisicamente morreu. E quando Jesus então diz para os seus discípulos, o nosso amigo Lázaro dorme, e eu irei lá despertá-lo do sono. Olha, preste atenção na expressão. Para Jesus, Lázaro não estava morto. Para Jesus, ele estava dormindo.
Pois é, o cristão que tem vida eterna, que tem vida em Jesus Cristo, ainda que morra fisicamente, viverá. Pois é o que nós lemos aqui em João capítulo de número 5. Em verdade vos digo que vem agora é que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. No verso 24, aquele que crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não entrará em condenação. Não entra em condenação. Não tem poder sobre ele a morte, a segunda morte. Ele simplesmente vai dormir. E naquele grande dia, Jesus vai despertar do sono aqueles que estão dormindo. Texto de Daniel, no último dia, muitos ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Condenação eterna. Então, que nós venhamos dar crédito à pregação do Evangelho e passar então pela primeira ressurreição e estar com Cristo nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sobre esses não vai ter o poder segundo a morte. E fechando aqui com Lázaro de novo, Jesus disse: ele dorme, eu vou despertá-lo do sono. Quando chegou lá, simplesmente disse: Lázaro, vem para fora. Para Jesus, ele não estava morto, estava dormindo. E assim são aqueles todos que dormem em Cristo Jesus. Para Deus, não estão mortos, estão dormindo. E naquele grande dia serão despertados e levantarão do pó. Amém? Para então estar para todo sempre com Jesus Cristo. Está aqui a mensagem para você nesta oportunidade. Amém.